aprovados os votos de boa tarde. Deu para descansar? Deu para fazer um lanchinho lá fora? Boa, vamos dar sequência então à nossa conferência e sem mais demoras vamos dar lugar ao engenheiro Nsungu Kamukutelo. Aplausos, por favor. Ele que é consultor de tecnologia, engenheiro de ciências de dados e computação, atleta sénior de alta performance há 28 anos. O mesmo diz que a sua apresentação será incrível. Bem-vindo, Sr. Nsungu. Muito obrigado pela introdução. Boa tarde. Boa tarde. Como vimos já tocando nesse evento, estamos falando sobre uma conferência que trata sobre identidade, o propósito e sabedoria. Então é o tema que nós vamos estar enquadrando e vou falar com uma certa propriedade. Depois da minha apresentação, vão entender melhor o que vamos desenrolar nessa palestra. Será um tema bastante pertinente que nós, nas nossas famílias, temos bastante exemplos. Algumas pessoas que inclinaram para esse lado e temos outras que tentaram, mas não foram muito além. Então, nós vamos estar tocando num assunto que será algo de surpresa nos próximos slides. Então, vamos ver? Bem, então, meu nome é Nsungu Kamukutelo, eu sou engenheiro de computação de formação. Eu cresci no Brasil, então justifica um pouco do meu sotaque. Quem é brasileiro consegue perceber que eu não tenho o sotaque 100% brasileiro, porque eu sou bakongo, podem ver pelo meu nome, né? Não mente. Nsungu Kamukutelo é o nome que foi dado pelos meus pais e identifica bem de onde que eu vim. Sou engenheiro de dados de raiz, é a minha parte na tecnologia com mais força e vamos estar abordando ela não de maneira técnica, né, que nem é o objetivo dessa palestra, estar dando uma aula de ciência de dados ou mostrando para vocês sobre inteligência artificial, que é a área que eu busco me especializar cada vez mais, porque não só Angola, mas o mundo todo está inclinando para esse lado. Hoje nós temos aí já empresas que utilizam chatbots. Hoje não tem ninguém ali atrás falando com você no chat. É apenas um robô muito bem treinado para responder as perguntas que você faz. Então, a terceira parte seria já para entrar na surpresa. Eu sou atleta desde 1997. A minha primeira corrida foi no dia 27 de dezembro de 97. Então, você deve estar imaginando, né? Porque um engenheiro está trazendo aqui sobre corrida. Antes de continuar, eu gostaria de mostrar algo que eu prometi que seria uma surpresa. Precisa de uma ajudinha aqui. Então, essas aqui são as minhas medalhas angolanas. Tá? São as angolanas. São as minhas medalhas somente angolanas, tá bem? Eu tenho no total 327 medalhas, 506 troféus. Dos 506 troféus, eu tenho 184 de primeiro lugar. Né? Então, foi com esse meu talento aqui que eu fiz a engenharia de computação. Ok? Então, depois vou deixar aqui, quem quiser ver, é um cabide que quebrou por causa do peso das medalhas. Então, quem quiser ver as medalhas, depois pode estar vindo comigo, tá bem? Som.
Então, nas minhas redes, se você quiser saber sobre minha formação profissional, tem o meu LinkedIn, que é o Camocotelo. Eu gosto muito desse sobrenome por causa do significado dele, significa cautela, também o significado de Camocotelo. Tem aí o canal de atletismo, que eu, por minha experiência de quase 30 anos de atletismo, então criei um canal integrador, um canal onde que junta todas as nossas qualidades que nós temos dos atletas. Tem ali entrevistas, matérias, quem quiser me seguir ali, tem o Running Angola. E o meu canal do YouTube, também está vinculado aí com atletismo. Eu ainda não fiz nada além do LinkedIn sobre a minha profissão. Por enquanto, os canais de ciência de dados ainda estão em construção. Não está disponível. Quando estiver disponível, nos meus outros canais estarei disponibilizando. Mas então vamos para o que interessa, né? O atletismo é uma escola de vida. Ele molda o ser, ele molda a maneira que você trata as coisas na vida. Não só atletismo, outros desportos também. Mas eu vou partir para o atletismo porque é um desporto que eu já faço há muito tempo e eu sei realmente como que funciona, não é isso? Podem ver pelas medalhas, são medalhas de participação, medalhas que todos que cortam a meta irão receber. Mas os troféus são premiações diferenciadas, que são dadas para aqueles que ocupam os primeiros lugares nas provas, né? Então, o desporto é uma forma de construir a nossa identidade, né? Quando nós temos no desporto um propósito de vida. Eu, por exemplo, percebi que no Brasil, quem se dedicava para o desporto, com a ajuda dos meus pais, né? Os meus pais me ajudaram muito nessa escolha, que havia muito apoio. Então, foi com o meu talento de atleta que consegui aí bolsas de estudo para poder conseguir fazer a universidade. Só para você ter uma ideia, o propósito de quem faz atletismo está muito ligado com desenvolver a sabedoria. Na China, há empresas que dão preferência para quem corre. Sabia disso? Quando for fazer entrevista, quem pratica atletismo já tem um diferencial na hora da entrevista, porque normalmente quem pratica atletismo tem uma capacidade já de fazer um planejamento, batalha muito para um resultado, porque o atletismo é um desporto que a gente chama até um desporto ingrato, né? Hoje eu posso estar correndo há 30 anos, mas pode vir alguém a correr por meses e ganhar de mim. Sabem que isso é possível, né? Se ele fizer um treino e tiver uma predisposição genética boa para aquela modalidade que ele escolheu. Então, não é como no futebol. Às vezes, como eu brinco sempre, aquele reserva do Barcelona, ele recebe os prêmios assim como o titular. Não é o que acontece no atletismo. No atletismo são aí os 5 primeiros e acabou. O restante são prêmios de participação, que hoje em dia as provas no âmbito internacional passaram a fazer isso como um diferencial para conseguir mais atletas nas provas. Então eu quero começar com uma base. Quem és tu afinal? O que é que tu queres de verdade? O que é que você tem para oferecer no mundo? Né? Nós estamos aqui com um objetivo, nós temos um legado para se deixar. Eu, por exemplo, já tenho os meus 41 anos e já deixei um legado para os outros atletas angolanos. Eu já não tenho capacidades físicas como eu tinha há 20 anos atrás. Hoje em dia, a minha presença numa corrida incentiva os jovens. É aquela coisa que diz, um atleta profissional que está buscando representar o país, a referência dele acaba sendo
a mim, caindo para mim. Porque, como sou um atleta veterano, o atleta mais jovem não quer deixar o atleta veterano ir à frente, quer superar o atleta veterano, mesmo que já tenha uma certa experiência, para também buscar o espaço dele aí no desporto. Então, com o desporto, nós conseguimos transformar pessoas, conseguimos transformar a estratégia que você usa no seu treinamento, usar também para a sua vida. Então, a oferta que você vai dar tanto na vida profissional quanto no seu desporto vai estar totalmente ligado na estratégia que você vai fazer para atingir aquele objetivo. Tem uma frase que gosto muito de colocar nas palestras, que é: não há nada mais valioso do que entregar tempo e atenção no que a gente gosta. Às vezes, tem pessoas que estão no emprego só para ganhar dinheiro, não é isso? Só porque dá dinheiro, está fazendo aquilo porque o pai obrigou. Vai na universidade, faz a universidade, faz aquela universidade porque o pai quer que ele tenha aquela formação. Inclusive, tem muita gente que faz a universidade que o pai pediu, dá o diploma para o pai e depois ele vai fazer a universidade que ele queria fazer. Eu conheço muita gente que passou por isso. O pai queria que ele fosse de uma profissão onde que ele não esteve. Há pessoas que dedicam muita atenção na família. Dedicam uma atenção diferente na família. Hoje, com a tecnologia, nos faz esquecer o valor que a nossa família tem, o valor que as pessoas que estão em volta de nós temos. Aqui em Angola, isso também já está acontecendo, como no resto do mundo, com o aumento das pessoas usando redes sociais. Hoje já é possível você entrar dentro de um elevador e ninguém te cumprimentar. Está todo mundo olhando na tela do telefone, não é isso? Tudo preocupado com os cliques, os likes e com o assunto que está no WhatsApp, esquecendo aí do ser humano que está do teu lado, que deveria estar tendo aquela atenção física. Às vezes, uma simples conversa pode fazer com que mude o rumo daquelas pessoas que estão perto de você. Então, identidade, que é o segundo item que eu trago para nós refletirmos, não é o que dizem da gente, né? Não é o que dizem de ti. A identidade a gente constrói no silêncio. É como um atleta que tem todas aquelas etapas para chegar até o sucesso. Muitas das vezes nós fazemos treinos grandes. Por exemplo, os atletas normalmente começam na área do atletismo, começam com distâncias curtas, porque quando nós somos mais jovens, somos mais velozes. E quando vamos crescendo, a velocidade cai e a resistência aumenta. Então, isso faz com que você tome a decisão de partir para uma maratona. A maratona, quem sabe qual é a distância de uma maratona? Alguém arrisca? Não, 5 km é uma corrida curta, nós consideramos. 100 km já é uma outra maratona. 42 km, 42.198 metros. Essa é a distância de uma maratona. Então, o treinamento para quem corre 5 km não é o mesmo treinamento para quem corre os 42 km. É um treinamento árduo. Às vezes, você tem que ficar com um treinamento de 3 horas sozinho, vendo que aquela decisão que você tomou de fazer aquele treino grande vai disponibilizar você a resistência suficiente para você completar a maratona. Aqui eu vou trazer um exemplo de um atleta queniano. Todo mundo aqui já assistiu São Silvestre. Quais são os maiores campeões da São Silvestre? Daqui mesmo de Angola. São os quenianos, não é isso?
é praticamente sempre os quenianos que vencem. Se bem que a última São Silvestre quem venceu foi o de Djibouti. Não foi o queniano. O campeão e o vice foi de Djibouti. Mas o Quênia, ele tem muita tradição no atletismo, porque eles têm uma identidade que eles têm com eles, que eles trabalham em grupo, trabalham em conjunto. É muito difícil você ver um queniano numa prova correndo sozinho, a prova toda. Eles têm estratégia de correr em bloco e depois, o que estiver melhor, ele destaca. Eles fazem um jogo que a gente chama jogo de equipe. O jogo de equipe é para que os outros adversários não consigam ter ciência de quem é ali que pode sair e despontar. Então eles ficam com um ritmo consistente. A menos que tiver um queniano que vai bater um recorde mundial, que ele pode sair em destaque. Mas normalmente os quenianos correm em conjunto. E essa identidade que os quenianos passaram para a gente, de fazer treinos em grupo, mudou muito o atletismo mundial, onde que passou a ser um desporto individual sendo feito em conjunto. Por exemplo, eu que tenho uma capacidade maior do que correr que vocês, se eu correr junto, lado a lado contigo, que é menos, ter um treinamento menor, o teu tempo será melhor. O teu tempo será melhor. Você vai correr melhor, porque eu estou te dando uma empolgação a mais, porque como tem um nível maior que o seu, vai fazer com que corra mais. Kelvin Kiptum é um atleta que mostra pra gente que o foco que ele teve, a história, o legado que ele deixou no atletismo por falecer muito cedo, ele é muito incrível. Ele, em apenas 4 corridas, ele bateu o recorde mundial da maratona, fazendo aí um tempo que os cientistas achavam que fosse impossível do humano fazer. Ele deixou um pensamento muito positivo para gente no atletismo e para nós na vida. Nós nunca podemos deixar para depois, para a gente dar o nosso melhor. Dar o nosso melhor sempre é muito importante. Talvez é aquela última oportunidade que você tem de bater o seu recorde mundial, não é? De fazer o seu melhor, de deixar um registro positivo que vai mudar, talvez não o mundo todo, mas pelo menos as pessoas que te cercam, os seus irmãos, os seus familiares próximos, as pessoas que fazem parte da sua comunidade. Talvez aquela oportunidade, se você não dá o teu melhor, não terá outra para o fazer. Então foi isso que nós aprendemos com o Kelvin Kiptum, que é um queniano com qualidades muito diferenciadas. Ele chegou praticamente como um meteoro, já estreou fazendo a maior estreia do mundo, que nunca ninguém viu. Primeira corrida ele já venceu, batendo o recorde do trajeto em Valência, e na 4ª prova ele veio bater o recorde mundial. O recorde mundial que era do Eliud Kipchoge. O Eliud Kipchoge, ele mostra para nós uma clara convicção de resiliência. Por quê? A vida toda desse atleta foi ser vice. Ele passou sendo vice durante muito tempo. Como eu falei para vocês há pouco tempo, 5 quilômetros é uma distância que, normalmente, os atletas, quando vão começar a carreira, escolhem para poder fazer, porque é uma distância onde que você precisa de velocidade. Então ele parecia não ser um eleito a ser recordista ou a ser campeão mundial. Mas quando ele entrou na maratona, ele ganhou praticamente tudo. Só para você ter uma ideia, olha só o currículo do Kipchoge. Ele venceu 10 corridas seguidas. É coisa que nunca ninguém viu antes. E essas 10 corridas não é qualquer uma.
nós temos um circuito de maratona chamada Major. As Majors são as principais maratonas no mundo, que ele venceu aí 10 dessas corridas em seguida, contando 2 Olimpíadas, né? Em Rio, em 2016, ele venceu as Olimpíadas. Nessa sequência, ele fez 10 corridas seguidas a vencer. Amanhã, por exemplo, nós temos a Maratona de Londres e nós temos já uma possibilidade de ter o quebra do recorde mundial, mas ele não é queniano. É alguém da Uganda, onde que a tecnologia hoje, disponibilizada no desporto, disponibilizada no atletismo, traz a possibilidade de termos esses recordes mundiais acontecendo cada vez mais, né? Por que o Eliud Kipchoge conseguiu bater o recorde da maratona? É algo que nós precisamos levar para a nossa vida. Ele teve paciência de batalhar para aquele resultado, acordar cedo, ter disciplina para cumprir o treino e ter calma para esperar o resultado. Enquanto ele era vice, foi preparando a bagagem, foi tendo uma bagagem para quando chegasse na maratona ser imbatível. Chegou na sua especialidade, ele foi imbatível, ele teve paciência. Essa que nós temos que ter paciência de nós passarmos um resultado, para nós atingirmos um resultado. Isso vai moldar a nossa identidade. Esse evento que eu coloquei para vocês aí é o Ineos 159. É conhecido como Ineos 159 porque Eliud Kipchoge foi o primeiro homem a correr uma maratona abaixo de 2 horas. Esse tempo não é oficial porque, lembra que eu falei para vocês agora, se eu correr junto contigo, o seu estado vai ser melhor por eu ser um atleta mais experiente que tu, né? E saber que eu sou um atleta mais experiente, você vai ficar mais empolgado em me seguir. Então, nessa prova, vários atletas lhe ajudou a cortar o vento, a manter o ritmo. É por isso que não é considerado um recorde mundial, mas o registro ficou feito, né? Que ele foi o primeiro homem a correr uma maratona, que é uma distância muito difícil de correr. Para vocês que não sabem, a maratona foi definida nessa distância porque na Grécia Antiga tinham que entregar um recado em Atenas e o maratona correu essa distância aproximadamente. Depois eles ajustaram para fazer a competição e quando ele correu, ele morreu. Então, em homenagem a ele, né, fizeram a maratona em homenagem a esse soldado, né, que faleceu quando foi entregar a mensagem. Então, o desporto é mesmo um atalho para encontrar o teu propósito. Ele mostra-nos que vale a pena sacrificar o seu tempo, batalhar no teu treinamento para atingir o objetivo. É o que nos faz ter aquela força para ir correr novamente, para sair no dia seguinte e ir treinar. Tem muita gente que me pergunta, né? O que é que você pensa quando está correndo? O que você pensa quando está fazendo um treinamento? Né? Eu penso no meu próximo objetivo. Talvez reduzir o meu tempo na próxima prova ou ir participar de uma prova internacional. Então, esse objetivo me deixa com empolgação para ir na prova. Muita gente que não consegue fazer isso usa música, né? Ele leva a música para fazer o exercício e durante o exercício a música vai estimular ele a fazer aquele exercício. E só por uma curiosidade, a música é algo proibido em provas oficiais, porque já foi comprovado que quem utiliza a música para fazer exercício altera a predisposição dele para o exercício e vai estar em vantagem de quem não está ouvindo música. Então, tem prova que é proibido usar música quando vai correr. Uma atleta de 92 anos, ela completou 42 quilômetros. O que ela mostra pra gente? Que não tem idade para mostrar um propósito de vida. Né? Ela mostra que tem
né? Tem uma resiliência muito grande, tem disciplina de campeã. Mesmo com 92 anos, essa americana conseguiu aí fazer os 42 quilômetros, tornando a mulher mais velha a completar uma maratona. Só para ter ideia, o homem mais velho a completar a maratona é um norueguês. Ele completou a maratona 42 km com 102 anos. 102 anos e fez a prova em 6 horas e alguma coisa. 6 horas e 8 minutos, mais ou menos. Então, muita gente que é desse desporto não consegue fazer a maratona se apoia numa atleta como essa, para ir também tentar vencer essa barreira, né? Vencer essa batalha. Então é um propósito que deixa. Não só no atletismo, mas quero deixar uma mensagem para vocês, para quem é pai aqui. Então, temos bastante pais aqui no salão. Se você colocar o seu filho a praticar um desporto e cobrar ele naquele desporto, pode moldar a vida dele, pode mudar muita coisa na vida dele. Porque a maneira que ele vai encarar o desporto vai espelhar também na vida. Por isso que universidades americanas, principalmente, eles não deixam um atleta despontar só no desporto. Ele precisa estudar também, né? Porque ele precisa levar as duas coisas juntas, né? Por que isso? Porque ali ele vai moldar um caráter de uma criança batalhadora. Ela vai batalhar desde cedo, vai correr atrás dos seus resultados, vai aprender a manter o foco, vai aumentar a sua empatia e pode ajudar com que ela assuma a liderança um dia. Porque ela vai aprender a gerir as emoções dela. Um exemplo de como a gente gerir emoções, vocês sabiam que correr todos os dias a mesma distância você não evolui. Você vai hoje 5 km, amanhã 5, amanhã mais 5, você não evolui, vai ficar estagnado ali. Você tem que ter estímulos diferentes para evoluir na corrida. E esses estímulos diferentes tem treinos fracos, treinos rápidos e treinos de força. Se você empolgar muito nos treinos de força, pode desequilibrar outros treinos. Então você tem que controlar as suas emoções. Estou correndo, estou me sentindo bem, estou muito rápido, mas não é o dia de você correr rápido, né? É o dia de você correr devagar para poder fazer o seu treinamento no dia seguinte. Então, tomem nota. Um caminho para preparar líderes amanhã é o desporto. Se colocar as crianças aí no desporto, eu sou prova viva disso. Através do desporto, meu pai me cobrava muito. Meu pai, em vida, ele foi em todas as provas que eu participei. Menos aqui da seleção angolana, né? A seleção angolana, quando eu representei a seleção angolana em 2002, aqui na São Silvestre, e numa prova fora do país, campeonato juvenil, que meu pai não esteve presente, mas quando meu pai esteve em vida, todas as provas ele ia para me incentivar. Então, depois que ele faleceu, tive que retomar e ver uma maneira de estar suprindo aí a ausência do pai na prova. Então chegamos aqui na sabedoria. A sabedoria não é saber muito, é saber fazer com o que você sabe. Quanta gente tem sabedoria e não consegue aplicar a sabedoria que ele tem. Quando a gente sabe fazer bem um serviço, mas não aplica aquele serviço da melhor forma. Às vezes, nós vemos muita gente que fica estagnado, mas poderia até ser um milionário com o que ele sabe fazer. Mas ele não tem sabedoria suficiente para usar aquele dom que Deus lhe deu, aquela facilidade que Deus lhe deu. Às vezes ele fica preso nos seus medos, fica preso na sua falta de alguém para mostrar para ele um caminho certo, né? Uma demonstração de que se ele seguir, o talento dele será melhor do que fazer algo só para ganhar dinheiro
ou para fazer o desejo de alguém. A verdadeira sabedoria está em perceber que se vitimizar não é a solução. Quem quer crescer tem que assumir a responsabilidade, né? Você se vitimizar, não vou correr porque o meu tênis está furado. Olha, eu já perdi o tanto de troféus que eu ganhei com tênis furado. Posso dizer aqui que muitas das pessoas que iniciam no desporto, despontam no desporto, vêm de família pobre e às vezes não tem condições de estar adquirindo um material desportivo. Nós sabemos que o material desportivo de qualidade é puxado. Há muitas vezes que eu tinha que pegar, como chamava, aqui é o palmilha, né? Ajustar ele aí no buraco que está no tênis para ir na corrida. Tudo porque eu tinha um propósito com essa corrida, né? E as pessoas me identificavam como um atleta de superação. Então, eu não usava essa desculpa, eu estou com um tênis velho, não vou para a competição. Não, eu ia assim mesmo. Uma hora, poderia ganhar uma prova e conseguir adquirir esse tênis. Hoje em dia nós temos aí patrocinadores que acompanham atletas até desde pequeno. No meu tempo não era assim. A gente se virava até você chegar e se mostrar, tinha que batalhar muito. Hoje em dia, se o teu filho com 15 anos despontar, a Nike pode vir aqui e levar para treinar ele para ser um multicampeão, por exemplo. Outra frase, vocês tomarem nota: sabedoria também é saber que o que tu sentes deve ser o que comunicas, porque ninguém vai saber o que você sente no silêncio. Ninguém vai saber o que você sente no silêncio. Então você tem que comunicar o que você sente, porque se você precisar de um apoio moral, se você precisar de um empurrão, como dizem os brasileiros, pode estar ali perto alguém para te ajudar. Alguém que Deus vai eleger para que te ajude. Todos os nossos problemas, mais cedo ou mais tarde, nascem da falta de perdão. Muita gente não continua porque não se perdoou por um erro que ele cometeu no caminho. Ou não perdoou o pai por maus tratos quando era criança. Ou porque não perdoou o irmão por ter esquecido uma mera data de aniversário ou de casamento. Não perdoou o amigo por ter cometido erro com ele. Então, não tem um domínio dessa emoção para conseguir passar o perdão. E no desporto isso acontece muito. Vamos levar aí para o desporto mais famoso do mundo, que é o futebol. No futebol, os jogadores no meio do jogo é pontapé, bico. Hoje, por exemplo, tem um clássico, né? Quem que é do Real aqui? Estão preparados para perder hoje, né? Pois. Então, vai ter bicos e pontapés, mas depois eles se cumprimentam. Tem o fair play, o perdão ali por uma falta que deu ali, né? Ele pode ser até punido com cartão vermelho, mas depois vai buscar para ele ter perdão, porque ele tem consciência que aquele é um profissional que está do outro lado e precisa daquele perdão. Tem uma pesquisa que fizeram aqui em Angola. Eu, como engenheiro de dados, gosto muito dessas pesquisas. Tanto é que no Run Angola vocês vão ver bastante pesquisa que eu faço na área de atletismo, onde que mostra quais são as equipes que mais participaram no ano. E essa pesquisa, ela mostra que muitos despedimentos aqui em Angola são por causa de coisas pequenas e por rancor do líder, por falta da filosofia do perdão, do perdoar, prefere despedir a pessoa e às vezes perde um bom profissional.
tem muitos bons profissionais que são despedidos nas empresas, né? E às vezes essa não seria a melhor ação a fazer. Talvez uma disciplina e tentar moldar aí que seja uma maneira dele não voltar a fazer o que fez com que ele viesse a ser disciplinado. Então, a sabedoria é também não ficar só pedindo para Deus o que você já sabe que tem que fazer, né? Por exemplo, a pessoa quer arrumar uma parceira cristã na mesma igreja, mas não vai atrás daquela parceira. Só fica orando, não, Deus me dá aquela parceira X, Deus me dá aquele parceiro X ou Y, mas não toma ação de falar com aquela pessoa. Vai adiantar ele ficar na oração? Não. Deus me dá a oportunidade de ganhar a maratona de Berlim e eu não treino nada, não faço nenhum treinamento, não sigo o treinamento de maratona para chegar no objetivo de vencer um dia a maratona de Berlim. Então não adianta nada a gente só ficar pedindo para Deus e não ter ação. Certo? Sabedoria é sacar que o corpo puxa as emoções. Dá uma volta, corre um bocado, respira fundo e vai ver que a tua alma segue o teu comando. Se você não gosta de correr, vai fazer um exercício físico. Toma isso como uma rotina, você vai ver como sua vida vai tornar diferente. Isso da gente levar a sabedoria, imprimir bem a nossa sabedoria na hora de fazer um treinamento, na hora de nós trabalharmos. Nós vivemos dentro do seio familiar. A tecnologia está junto com a gente para ajudar e também atrapalhar. Os WhatsApp, os Facebooks da vida, até o Instagram, eles têm algoritmos. Quem sabe o que é algoritmo aqui? Oh, achei um programador. Então, os algoritmos, eles criam caminhos para que prenda a sua atenção. Você pode ver que, de acordo com o conteúdo que você vê no seu Instagram, ele segura a tua atenção. E você fica aí horas e horas passando. E vai ficar sempre preso naquele assunto. É porque ele já sabe o que você gosta, então vai saber como te prender ali. Você fica escravo do Instagram, apenas dando dinheiro através de propagandas para os outros. Enquanto que você poderia passar poucos minutos ou menos tempo ali e criar conteúdo, né? Ter uma ideia de criar conteúdos para complementar o conhecimento ou fazer com que as pessoas vão na direção correta. Então, no desporto, isso é extraordinário. Esse tênis que o Kipchoge está usando ali, por exemplo, é um tênis que é proibido. Por que ele é proibido? Porque ele aumenta muito a capacidade do atleta a correr. Esses tênis são os tênis de placa de carbono. Esses tênis de placa de carbono foram feitos através de estudos científicos que colocaram atletas correndo com esses tênis, né, que dão uma propulsão maior para o atleta e chegaram na conclusão, depois de muitos estudos, a coletar dados. Imagine, né, uma pesquisa, a forma que eles coletaram os dados no mundo todo, atletas de várias nacionalidades, em várias situações de treino, para chegar na conclusão que aquilo pode te aumentar em 4% da sua performance. Isso não pode ser só colocado como uma vantagem, não, tem que comprovar. E a forma de comprovar vem aqui a tecnologia, que é o trabalho que eu faço. Como que a gente funciona? Rapidamente, nós pegamos a área de negócio, por exemplo, a área de negócio nesse momento, nós estamos falando do atletismo, não é? E vamos usar tecnologias e automação para pegar o que a matemática e estatística nos proporciona. A matemática e estatística vai mostrar-nos o que pode ser melhorado para que o tempo dos atletas sejam melhores. E também mostra como privar, né? Porque senão aquilo que é melhorado e não ter uma regra, outras marcas vão fazer tênis
cada vez com mais propulsão. Então, a World Athletics, que é o órgão que regula o atletismo, ela limitou que os tênis tenham um limite, né? Tem um limite de drop. O drop é a altura da parte de trás do tênis com a da frente. Então, existe tênis proibidos em competições. Tem tênis que você usar em competição e vencer, você não é validado como campeão. Tudo por quê? Porque a tecnologia e a automação que foram feitas nos tênis determinou que aquela propulsão a mais para o atleta já é desleal. Então eles criaram limites para esses tênis. Então tudo isso graças à ciência de dados. A tecnologia ajuda, mas a alma é tua. A tecnologia vai ajudar que você corra mais, mas o tênis não vai fazer milagre. Se você não treinar, o tênis não corre sozinho. Se você não estudar, não se preparar para um evento, o evento não vai... A tecnologia não vai fazer com que você faça um evento bom sozinho. Você tem que estudar, tem que se aprofundar naquilo para você poder vir falar e passar a informação que você disponibilizou. Alguém já chegou a ver um desses tênis na rua? Alguém a correr? Alguém já chegou a usar? Oh, achei um atleta. Então esses tênis, eles têm uma capacidade de aumentar o seu rendimento em 4%. E não é de boca para fora. É um estudo científico, com os dados todos para chegar até lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem no nosso dia a dia. Toda vez que nós vamos a um supermercado no final do ano, nós percebemos que eles vendem sempre a mesma coisa, não é? Por quê? Porque eles sabem que a característica daquele período do ano, as pessoas vão atrás daquilo. No histórico que eles fizeram na empresa, eles estão indo atrás daquilo. E agora, se eles quiserem melhorar o outro ano, no final do ano, criar algo diferencial, eles têm que fazer um estudo, né? Tem que pegar todos os anos que foi. Isso é muita informação. Então, é aí que entra o engenheiro de dados. O engenheiro de dados para poder mostrar o negócio. Olha, em dezembro, faça mais panetone de chocolate. Por quê? Porque nos últimos anos, você teve maiores vendas quando fizeste panetone de chocolate. Percebido? Metas e objetivos bem definidos evitam confusões. Você precisa celebrar a sua conquista. Há muita gente que não celebra quando conquista alguma coisa. E tem muita gente que baixa a sua autoestima porque não dá valor à sua conquista, ao que você batalhou para conquistar. Porque talvez não é que ele seja egoísta, é que ele não tenha ciência de tanto que você lutou para chegar até lá. Então você comemorar muito. Eu vejo muito o atletismo aqui em Angola cresceu bastante. Se vocês têm uma ideia, antes da pandemia, apenas 500, 450 atletas corriam a São Silvestre. Ano passado foram quase 5.000 atletas. É uma diferença muito grande, não é? Só depois da pandemia. Hoje todo mundo quer correr. Uma inscrição de 1.000 pessoas acaba em 14 minutos. 7 minutos já esgotou. Você já tem que pensar numa outra prova. Entendeu? Porque tem muita gente indo atrás da corrida. E essas pessoas que vão para a corrida são de vários níveis sociais, né? De várias partes do país, mas todos eles aprenderam o segredo do atletismo. O segredo do atletismo é que não é só o que corta a meta primeiro é o campeão. Todos que cortam a meta são campeões. Então, mesmo que você corta em último, você é um campeão. Mesmo que você cortou em último lugar, você cortou a meta, venceu a meta, chegou no objetivo. Por isso que, mais uma vez, uma empresa chinesa, depois vocês podem pesquisar, infelizmente não coloquei aqui a fonte, mas quem quiser essa fonte eu posso compartilhar depois. Uma empresa chinesa
foi contratar profissionais e deu preferência a atletas. Tudo por causa do sofrimento que o atleta tem para poder atingir o objetivo que ele está em busca. Então, conquista e celebração muda o significado que a gente dá nas coisas. A gente conquistar, celebrar quando a gente conquista, é muito bom, porque aquilo que a gente consegue com muito sacrifício, né? Que a gente consegue com dor ou sem dor, mas aquele sacrifício, aquela dedicação que você colocou lá, pode virar uma história de superação depois. As pessoas podem se beneficiar daquele esforço que você imprimiu para chegar naquela conquista através da sua celebração. Então, para encerrar aqui, quero deixar um texto para vocês que eu fiz sobre o atletismo, né? E para tentar aí conscientizar vocês que o desporto é algo que não tem idade. Você pode começar mesmo amanhã. Se você não consegue fazer desportos que têm alto impacto, grande impacto como atletismo, pode escolher um outro desporto como natação, ciclismo, ou outro qualquer que não tenha tanto impacto e que vai mudar bastante a sua maneira de encarar a vida. Então, o atletismo é só um espelho da vida. Cada treino é uma metáfora. Cada prova é um recomeço. E se caíres, levanta-te, respira. O grande erro é parar no meio do caminho. A tua meta está lá. Espera por ti. E não te esqueças, nada é por acaso. Se estás a ouvir isto hoje, é porque há uma chamada para ti. Vive com uma identidade, corre com propósito, escolhe a sabedoria e transforma a tua vida numa verdadeira maratona de superação, de serviço, de legado. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Silva. Vou tratá-lo como Sr. Campo Cotelo. Sim. Estou mais à vontade a tratar dessa forma. Não é peso, tem identidade. Bacomo, não é? Bacomo, sim. Exatamente, São Polícia. Sr. Silva, por favor, queira tomar o seu assento. Vamos agora pedir um momento de perguntas e respostas para aqui com os nossos caríssimos. Por favor, quem tem alguma pergunta para o Sr. Campo Cotelo, por favor, queira levantar o seu braço, colocar então a sua questão, formular a sua questão primeiro e último número. Alguém aqui que queira fazer alguma pergunta ao Sr. Campo Cotelo? Certeza? Por favor, o microfone, protocolo. Boa tarde a todos. Boa tarde, engenheiro Campo Cotelo, certo? Okay. Eu tenho uma questão e um testemunho. Primeira questão. A que ponto o atletismo em Angola se encontra? É possível viver do atletismo em Angola? Essa é a primeira questão. E como testemunho, eu queria trazer para esta sala o impacto, não é, do desporto na vida do ser humano. Eu acredito que o desporto em si, ele nos traz uma identidade de vencedor. Porque nós, quando vamos competir, nós não vamos derrotados. Isso é um ponto muito positivo. É a consciência que vamos vencer. Não é? Embora os obstáculos que a gente enfrenta, os desafios, não é? Que a gente enfrenta, e há pessoas que estão melhores preparadas em relação a nós. Isso é a lei da vida, não é? Que nós precisamos perder que para ganhar outras coisas. Eu, na minha pouca vida de atleta, já pratiquei quase tudo.
mas os meus maiores êxitos foram quando eu joguei futebol amador no Brasil, não é? Onde em cada competição que a gente entrava com uma mentalidade de campeão, uma mentalidade vencedora. O facto é que isso, de certa forma, criou em nós o espírito, ou seja, um slogan: para nós derrota não existe. E com esse nosso slogan, em 5 anos que eu participei, ou que eu joguei futebol amador, eu fui em 5 finais, em 5 anos. E dessas 5 finais, 3 delas nos sagramos campeões, né? E outras vice-campeões. Mas de todas as competições que eu participei, sempre fomos à final. E isso é o impacto que o desporto traz para a vida de um ser humano. Então, para aqueles pais que querem apostar no desporto para os seus filhos, eu incentivo. Porque cria uma mentalidade de campeão, uma mentalidade vencedora. E isso molda o ser humano, molda o indivíduo. Para o atletismo, eu cheguei a competir com alguns atletas profissionais num torneio universitário. Como nós sabemos, o Brasil é um país que aposta muito no desporto. E há atletas profissionais que já correm ou corriam maratonas. E eu simplesmente, um amador, alguém numa bela noite decidiu colocar-me a competir com profissionais. E naquela minha inocência, eu como tinha aquele espírito vencedor, aquele espírito campeão, eu decidi correr. E pela graça, eu hoje tenho uma medalha de bronze do atletismo, graças à minha mentalidade campeã na altura, não é? Que eu vivi o futebol a todo prazer. Então, este é o pequeno testemunho que eu trago a esta sala para quem quer apostar, não é? No desporto para um filho, é realmente transformador. Então, muito obrigado. E a sua questão? Qual foi a primeira questão? Não, a questão já foi feita antes da. Não sei se pegou, posso repetir. Não, é tá. Tá? Só. A questão foi em relação a viver do atletismo. Eu, como produtor de conteúdo do atletismo, então acompanho praticamente todas as provas que acontecem no país. E só de reforçar, nós tivemos o primeiro campeão angolano da meia maratona internacional da paz, que ocorreu no último 4 de abril pela primeira vez. Com os quenianos, todos que vieram, o angolano bateu a prova. Isso, nem na época, essa prova começou em 2013, nem na época que davam aquele prêmio muito alto na prova, para quem batesse o recorde mundial dentro da maratona, nós tivemos qualquer possibilidade de um angolano chegar nem do 5. Então, esse atleta do Inter fez algo incrível. Ele venceu mesmo a prova e escreveu o nome dele em Angola. E sabemos que uma prova internacional, que o Inter ganhar, tem uma premiação considerável. Isso não acontece com todas as provas dentro da Angola. Há provas que pagam uma premiação melhor, outras que pagam menor, mas hoje em dia mantém-se uma certa base nas competições. E já tem atletas mesmo vivendo de atletismo. Há atletas que usam às vezes a Angola, né, como um trampolim para depois ir para Portugal. Fazem muito. Outros estão indo para o Brasil. Nós temos uma campeã angolana no Brasil. Temos aí uma atleta que há 2 anos, ela, como sabemos no Brasil agora é possível ter dupla nacionalidade, ela foi a melhor brasileira na prova. Então, sendo angolana, ela foi o 4º lugar na São Silvestre, que foi para o Brasil há 2 anos atrás. Então, muitos atletas estão já usando essa mudança do atletismo que teve no país
para que vão fora onde que o rendimento é muito maior e o apoio também é muito diferente. Para quem quer fazer carreira, ir para uma Olimpíada, isso diferencia muito. Então a resposta é sim, dá para viver em Angola, mas já pensando em buscar espaço fora. Esclarecido? Boa. Mais alguém tem alguma pergunta para o Sr. Camocotelo? O silêncio indica que não. Sr. Camocotelo, muito obrigada. Mas já agora, essas 326 medalhas. 326 medalhas. Mas são mesmo pessoas, com todo o respeito. São mesmo pessoas. Sim, Mas o que é que o senhor tem nas pernas, pelo amor de Deus? Uma máquina. Que são muitas medalhas. Tem espaço lá em casa mesmo para colocar? Tem espaço? O problema mais são os troféus, já são 506 e na casa da minha mãe no Brasil, ela reclama que eu tenho que ir lá tirar os troféus. Aqui agora só tenho 15. Isso pode partir a prateleira lá de casa, não é? Vai estragar com os... É muito peso, não é? Mas muito obrigada, Sr. Sungo, pelo seu discurso. Foi muito proveitoso, acredito que todos nós aqui aprendemos. E claramente é possível entender que temos que ter um espírito de atleta. Cada um de nós devemos ter um espírito de atleta dentro de nós. Então, muito obrigada pelo seu contributo e, por favor, pode tomar o seu assento. Aplausos para o cabelo do Sr. Muito obrigado.